A história começa no ano de 594 do calendário santo, na Academia Arcanista. O prota que está diante dessa enorme academia acha incrível o quão grande ela é, além de ficar impressionado com a quantidade de candidatos. Neste momento, alguém chama por ele. Eram seus pais reclamando que ele é rápido demais. Sua mãe se aproxima, já que está preocupada com a cor do cabelo dele, pois ninguém pode perceber. E ele pede para ela não se preocupar, já que resolveu esse problema. De qualquer forma, ela fica inquieta, acreditando que talvez não seja uma boa ideia ele prosseguir, já que ouviu dizer que muitos candidatos morreram e, para piorar, o cabelo e os olhos dele podem fazê-lo se tornar um alvo. Julian pede para ela não se preocupar, já que a magia é a única maneira de resolver os problemas do garoto, além de que, no Império do Norte, aquela é a única academia onde os plebeus podem fazer o exame. Afinal, aquela é a Academia Arcanista de Candria. É a principal instituição fundada pela família real. Uma escola de treinamento de arcanistas, onde os grandes mestres mais fortes do Império ensinam. Nos últimos 10 anos, vários guardiões de origem não nobre surgiram, e a maioria deles se formou naquela academia. Após dizer isso, finaliza contando que é o ambiente perfeito para uma criança aprender magia. Luiz concorda, já que precisa se tornar um grão-mestre, e garante que irá ficar mais forte para obter a posse do orfanato da igreja. Sua mãe fica surpresa ao ouvir essas palavras, e conta que ele definitivamente se tornou confiável, já que, além de não conseguir curar a febre dela, ainda fica deixando-o preocupado. O prota pede para ela não se preocupar com isso, já que, graças a ela, ele está vivo. De fato, ele pensa assim, já que, em sua vida passada, tinha uma doença grave e não poderia viver sem um respirador, e seus pais o odiaram por ser um peso financeiro. Mesmo assim, ele nunca desistiu de sua paixão pelas artes marciais, e essa paixão deu frutos, pois sua tese de doutorado era sobre isso, e ele conseguiu se tornar um acadêmico pesquisando a teoria das artes marciais. Sua tese contribuiu muito para o desenvolvimento da indústria, mas um certo acadêmico roubou sua tese e o acusou de ladrão. No final das contas, até mesmo seus pais o abandonaram, e tudo o que desejou foi que, em sua próxima vida, tivesse um corpo saudável e uma família que o amasse. Após tudo isso, no ano 90 do calendário santo, no norte de Candria, Laciela olhava para o bebê, enquanto seu marido perguntava se realmente iria acolher a criança, já que a cor do cabelo e dos olhos era um problema. O prota, vendo a mulher, se perguntava onde estava, já que, até onde sabe, morreu. Ela responde ao seu marido que a criança é inocente e não pode simplesmente deixá-la de lado e, por isso, deu o nome de Louis Kirill. Com esse desfecho, ele ganhou uma família preciosa e um corpo saudável. Após todas essas lembranças, alguém empurra Laciela, que cai com tudo no chão. Os responsáveis dizem que aquele não é lugar de plebeus, já que sonhar com uma formação acadêmica é impossível. O prota fica extremamente furioso com isso, e os garotos ainda debocham, já que acabaram tocando em um plebeu, e isso dará má sorte. A fúria de Luiz aumenta cada vez mais, só que seu pai pega em seu braço e pede para focar nos exames. Sua mãe diz o mesmo, já que ele havia prometido não causar problemas na escola. Ele pede desculpas e os garotos vão embora, chamando a família de lixo. Em seguida, todos os candidatos pedem para abrir caminho, já que o Lord Kane está passando. Este é Caim, herdeiro da família Aranca. O prota pensa em todos os garotos nobres e só se irrita cada vez mais, já que não suporta pessoas arrogantes. Sua mãe vê que ele está no mundo da lua, mas o garoto pede desculpas e garante que irá passar e se tornar um grão-mestre. Essas palavras chamam a atenção de Cain, assim como dos outros nobres. Louis vai em direção à academia, garantindo que se tornará mais forte e também irá proteger o que é precioso para ele. Seus pais perguntam se o garoto realmente vai ficar bem, já que são 20.000 candidatos e de 20 a 30 serão aprovados. Ele confessa que o seu filho é mais teimoso que qualquer um, mas quando decide fazer algo, irá avançar sem se importar com o que os outros pensam. Após o prota chegar ao local, percebe que todos são mais velhos do que ele. De repente, alguém aparece voando, dizendo que a admissão da academia irá começar. Esse é Arorian Smith, diretor da academia. Todos ficam surpresos, já que o homem é um grão-mestre e irá aplicar a prova em pessoa. Já o prota pensa sobre os níveis de artistas marciais daquele mundo, começando por aprendiz, lutador, mestre, grão-mestre, sábio e, por último, santo. Luiz sabe que o grão-mestre é o terceiro a partir do topo e é uma classe privilegiada no mundo. O diretor conta que o primeiro teste é subir as escadas guardadas pelos veteranos e os primeiros passes da prova são obtidos através deles. Basicamente, há 1.000 no total, e apenas aqueles que obtiverem um poderão participar do próximo teste.
Ele finaliza dizendo que quando os passes acabarem, a prova termina e manda todos começarem. Imediatamente as crianças começam a correr, achando que a prova será fácil demais, mas o instrutor da prova dá as boas-vindas a todos e, com sua aura devastadora, garante que todos irão conhecer o inferno. A pressão é tão forte que todos não conseguem mais subir, além de serem jogados ao chão e desclassificados. Outros candidatos perguntam se aquilo foi um ataque, mas o prota começa a andar e diz que foi apenas uma intenção assassina e não um ataque, já que ele liberou a aura para intimidar os candidatos. Em outras palavras, diz que qualquer pessoa com vontade fraca iria desmaiar de medo. Sheet confirma isso e avisa que há muita gente talentosa e que não há lugar para plebeus. O prota encara de volta e o garoto irritado libera ainda mais poder, garantindo que o prota irá ajoelhar perante ele. Esse poder faz com que todos se sintam sufocados, a ponto de acharem que vão morrer. Luiz observa tudo isso e pergunta se, por acaso, é tudo o que ele consegue fazer com a aura que possui. Isso o faz refletir que treinou muito, enfrentando diversos monstros todos os dias, e à sua frente vê o garoto como se fosse um goblin. Ele sorri, já que algo assim não irá funcionar, e avança por toda a escadaria, indo direto contra a aura devastadora à sua frente, pois tudo o que quer é mostrar para os nobres o que é uma verdadeira intenção assassina. Ele avança com todo o poder que tem, a ponto de deixar os outros candidatos assustados, assim como Sheath, que leva um susto ao ver o punho do prota à sua frente, chegando a centímetros de seu rosto. Os candidatos não conseguem entender como Lewis enfrentou aquela aura devastadora e ainda conseguiu desferir um soco em um veterano. O prota continua andando e vai até o mural para pegar o seu passe. Entretanto, Sheath se vira furioso e parte para atacar. Só que Lewis percebe isso e contra-ataca, com os dois colidindo seus punhos. O veterano não acredita em como um plebeu bloqueou seu golpe sem magia. Nesse momento, o diretor aparece avisando que o prota passou na primeira prova. Chef comenta que o garoto é só um plebeu, mas Arorian deixa claro que aquela academia trata todos de forma igual, já que são humanos diante dos monstros. O garoto pede desculpas, já que o diretor está certo. Em seguida, o diretor vai até Luiz para parabenizá-lo. Além disso, diz que a cor do cabelo dele é bastante preocupante. Essas palavras congelam o coração do prota, mas, de qualquer forma, confiante, pergunta o que ele quer dizer. Entretanto, o diretor coloca a mão no ombro dele e conta que, se for aprovado, irá preparar uma poção mágica especial para esconder as características únicas que ele tem. Lewis não sabe ao certo o que o Aronian está planejando, mas apenas diz que irá se preparar para o segundo teste. Isso e sai caminhando, passando ao lado do veterano, que está completamente com raiva, já que é a primeira vez que o diretor interviu durante a prova, ainda mais para defender um plebeu. Após isso, eles vão para o local do segundo exame, e o prota observa que de 20.000 candidatos restou apenas 1.000 e a maioria são nobres de elite. Mais uma vez os encrenqueiros esbarram no Louis, e ainda um deles diz que da próxima vez ninguém irá ajudá-lo. Seu comparsa reforça que se não fosse o diretor, ele teria sido desclassificado. O prota suspira e o chama de completo idiota, já que o grão-mestre tem um senso melhor que o deles. Max cai na provocação e pergunta se, por acaso, quer ser nocauteado. Luiz apenas continua sorrindo, e isso deixa o garoto ainda mais furioso, ao ponto de partir para o ataque. Entretanto, o prota usa apenas 2 dedos e acerta o corpo do moleque, que simplesmente não consegue mais se mover, e ele explica que é a ruptura meridiana e coloca mais força no ataque, ao ponto de fazer o nobre sair voando pela sala. Isso chama a atenção dos outros candidatos, enquanto o nobre tenta se recuperar, só que está em choque, já que não consegue sentir o seu braço. E isso o faz ter ainda mais fúria, pois acredita que foi envenenado, e por isso irá fazer uma denúncia imediatamente. Porém, Louis se aproxima e diz que não é veneno, já que apenas usou artes marciais e se conteve mais cedo. Por isso diz que as únicas pessoas que podem bater nos outros são aquelas preparadas para apanhar também. Neste momento, alguém agarra o braço dele. Era o Ken, pedindo para se acalmar, já que estão no meio de uma prova, e pergunta se realmente quer correr o risco de ser desclassificado à toa. Louis não gosta desse sermão, mas mesmo assim vai embora, enquanto os nobres encrenqueiros chamam o prota de plebeu imundo. Porém, Caim intervém e pergunta se sabem quem ele próprio é, já que se souberem, devem se afastar. Imediatamente os 3 entram em pânico e vão embora antes de terem mais problemas. Mas Max promete que não deixará isso barato. Louis apenas observa, já que todos os nobres são iguais, usando o status para fazer o que bem entendem. Entretanto,
Ken vai na direção dele e conta que achou o garoto forte e corajoso, então, sorrindo, pede para eles se juntarem em uma equipe. Neste momento, algumas garotas aparecem animadas por ver um lorde no local e perguntam se, por acaso, ele está procurando por companheiros de equipe. Para piorar, mais pessoas continuam tentando entrar na equipe dele. Outros candidatos cochicham se, por acaso, o Sr. Ken não tem apenas 13 anos e mesmo assim é incrível. O Prota acha isso tudo um saco. Neste momento, um vórtice aparece na arena e, em meio a ele, surge o diretor, parabenizando todos por chegarem ao segundo teste e avisando que agora será relacionado ao poder. Os candidatos acham estranho uma marca aparecendo em seus corpos, e o Ken cogita que é a marca do atributo terra. Só então leva um susto, já que seu corpo ficou pesado de repente. Aronian avisa que o segundo exame terá a influência da magia da terra, e a luta acontecerá no palco. Os candidatos não entendem como diabos seus corpos estão tão pesados e apontam para frente, já que estão vendo um candidato andando normalmente, então ele não recebeu a magia no corpo. A princípio, Ken não entende do que se trata, até que olha para o lado, assustado, já que alguém está andando normalmente mesmo com o corpo pesado. Era o Prota, indo na direção do diretor. Aronian mais uma vez parabeniza por ter ficado em primeiro lugar. E as pessoas ficam sem acreditar como alguém conseguiu andar normalmente com a pressão intensa no corpo. Ken não esconde sua surpresa, já que recebeu treinamento de nível mestre por 3 anos e, mesmo assim, está tendo dificuldades para ficar em pé. O diretor anuncia que os candidatos que ficaram em pé poderão participar do próximo teste. Ele usa sua magia na direção das armas e lança uma das espadas para a mão do Louis. Todos os outros candidatos também pegam uma espada, mas estão com muita dificuldade por conta do peso. O diretor pede para todos se prepararem e estala os dedos, libertando as amarras. Ao fazer isso, ele desaparece. Os candidatos intrigados questionam-se se por acaso estavam sendo amarrados por slimes, já que nem perceberam. Neste instante, o Prota sente algo no alto e percebe que vários slimes estão caindo. A garotada fica em dúvida se por acaso são os slimes que deixaram eles amarrados no chão. O diretor anuncia que bloquear um ataque do slime dará 1 ponto, esquivar dará 2 pontos e derrotar dará 5 pontos. Além disso, a classificação é determinada pelos pontos ganhos, e os 100 melhores avançarão para o terceiro teste. O Prota percebe que a quantidade de aprovados está descendo cada vez mais, e os slimes começam a brincar na arena. As pessoas perguntam se é sério isso, já que os monstros são muito fracos, e um deles decide acabar logo de uma vez, ganhando 5 pontos, e avança com tudo. Porém, o monstro muda de forma e parte para o ataque em alta velocidade, dando um susto no garoto, já que, em um piscar de olhos, acertou em cheio sua cara. Além disso, começa a ir na direção dos outros estudantes, acertando 1 a 1. Está um caos na arena, e os professores ficam avaliando na arquibancada, já que precisam anotar os pontos acumulados de cada um. A professora comenta que naquele ano tem muitas casas importantes participando e acredita que um novo recorde vai ser estabelecido. Já o Quatro Olhos comenta que o Prota, que é um plebeu, também é interessante. O diretor concorda, já que acredita que verá algo interessante dele. Entretanto, o Quatro Olhos se preocupa, já que, por alguma razão, o Louis ainda não se moveu na arena. Até mesmo os candidatos estranham isso, mas acreditam que os slimes são rápidos demais para o Prota acompanhar e começam a dizer que aquele é o limite de um plebeu. Ao dizerem isso, um slime muda de direção e vai com tudo para cima dele. Ele desvia sem nem mesmo olhar e o slime vai com toda a potência na direção de outro jogador. O loirinho não acredita que desviou tão fácil, mas desta vez vários slimes começam a se mover e vão todos na direção do Louis. Isso deixa o loirinho animado, já que agora não tem como desviar. Mas o Prota apenas fecha os olhos e se lembra de um treinamento que fez na neve. Seus amigos questionavam se realmente era para jogar pedra nele, e ele pede para não se preocuparem, já que só quer testar algo. Os garotos se preparam e começam a jogar com todas as forças. Louis se prepara e imagina que em sua vida passada formulou uma hipótese de que, com muito treinamento, seria possível transmitir informações rapidamente para uma parte do cérebro, que após o cálculo da trajetória poderia agir instantaneamente. Ele ativa seu cálculo e começa a desviar de todas as pedras, deixando seus amigos todos surpresos ao ponto de perguntarem como fez aquilo e se é uma nova técnica. Ele explica que chama aquilo de cálculo de combate do vazio. Após essa recordação, ele está prestes a ser atingido pelos slimes e começa a se concentrar na técnica que prevê os movimentos. Ele começa a calcular todos os monstros que estão indo em sua direção e percebe que os slimes estão ligados tanto na velocidade quanto no poder.
e começa a calcular o ângulo e a velocidade do rebote. Fazendo isso com um único movimento, ele desvia tranquilamente de todos os ataques e, com sua espada em mãos, faz um único ataque que corta todos os slimes de uma só vez. Quem olha isso surpreso, assim como os professores, que cogitam se por acaso o Lewis leu os movimentos dos monstros. Quem não consegue tirar os olhos dele e imagina que definitivamente precisa formar uma equipe com o Lewis? Neste instante, algo chama a atenção do Prota, já que outro slime aparece em sua direção. Ele se prepara para ganhar mais 5 pontos, mas antes de atacar, outra espada mata o monstro. Ele não gosta nada disso e pergunta se por acaso está roubando os pontos dele. Kane, que fez o abate, conta que foi algo assim e, ao terminar de abater o slime, joga-o na direção dos outros candidatos e aponta que, na verdade, roubou deles e, por isso, pergunta se gostaria de roubarem pontos juntos. Lewis não responde nada e o garoto apenas diz que quer ficar bem no ranking e, por isso, pede para que mostre todo o poder que tem. O Prota gosta dessa confiança e diz que está de acordo, e que o perdedor deve fazer tudo o que o vencedor mandar. Kane gosta dessa condição, já que ninguém nunca fez essa exigência para ele. De longe, outros candidatos ficam olhando, e Max acha isso uma droga, já que não sabe o que podem fazer agora que Louis se juntou ao Kane. Porém, vê uma oportunidade, já que o slime simplesmente mudou a direção para Louis, e o nobre aproveitou para disparar suas flechas. O Prota vê o monstro se aproximando e com um único ataque corta-o no meio, mas leva um susto, já que logo atrás do monstro estão 3 flechas voando na direção de sua cara, até que é atingido, dando um susto no Caim, já que trombou em seu corpo. Max comemora, já que conseguiu acertar o alvo, mas o Prota dá risada e, segurando as 3 flechas em sua mão, pergunta se é tudo o que tem. Os garotos ficam sem acreditar que alguém consiga pegar um ataque de flechas com a mão. Já Ken pergunta se está bem, já que não acredita que a escória está jogando sujo. Ele pede para não se preocupar, mas Max não gosta de ser chamado de escória, e dessa vez, o seu alvo muda para Ken, que ainda ativa sua habilidade de seta dupla. Com isso, eles atacam com uma flecha possuída. Ken consegue destruí-la com facilidade, mas a flecha possuída aparece, e ele leva um susto, já que não esperava por ela. O Prota agarra a flecha com as mãos nuas antes que acertasse o garoto, que ao ver isso se desespera, já que a mão de Louis está sangrando. Mas ele pede para não se preocupar, já que o alvo dos encrenqueiros é ele próprio. Os professores veem que a intenção do ataque claramente foi maligna e questionam se devem desqualificá-lo. Aronian responde que não, já que os garotos estão ferrados sem nem precisar fazer nada e apenas pede para preparar as poções de cura. Após isso, o Prota pergunta ao Cain se, por acaso, já ouviu falar em beisebol. E antes de poder continuar, um slime vai em sua direção e ele se prepara para atacar fazendo todos os seus cálculos e, com toda a força que tem, acerta uma espadada como se estivesse acertando uma bola no jogo de beisebol, o que foi suficiente para fazer o slime voar como uma bola de canhão na direção dos moleques encrenqueiros, acertando Max em cheio na barriga, ao ponto de fazê-lo ir voando para fora da arena e sendo desclassificado por isso. Quem pergunta se é um jogo comum, já que soou interessante. Os garotos se irritam pelo irmão deles ter sido desqualificado, mas, ao olhar para frente, notam que Louis sumiu. Isso porque ele aparece no alto e acerta um chute poderoso no slime, que voa direto na cara do moleque, desqualificando mais um retardado por sair da arena. O último que sobrou entra em pânico, e o Prota surge atrás dele perguntando se tem algum problema. Ele recua e manda um mero plebeu não inventar moda, mas tropeça no pé de Cain e cai para fora da arena. O loirinho agradece ao Prota por ter pego a flecha no ar e pergunta se está tudo bem com a mão, e ele responde que sim, e confessa ter achado o garoto bem decente para um nobre. Cain pede para não colocá-lo como os outros nobres e pergunta se já ouviu falar das grandes famílias. Grandes famílias são clãs que produziram vários grandes mestres e sábios. Sua influência é imensa e poderosa, rivalizando até mesmo a família real, a nobreza e a associação arcanista. Louis diz que provavelmente existe todo tipo de nobre. Enquanto isso, os outros candidatos ficam indignados por um plebeu estar interferindo no exame e, irritados, garantem que não irão deixar tirar mais pontos. Os dois olham para o lado e veem os garotos correndo na direção deles. Os candidatos fingem que o Lord Cain está sendo atacado pelo Prota, e todos correm na direção deles pedindo para derrubar o plebeu. O Prota pede para tomarem cuidado, já que virou uma briga de rua, mas Cain pede para não se preocupar, já que dessa vez não irá baixar a guarda. Faye observa que as coisas estão ficando interessantes e avança, chamando sua amiga, já que quer fazer os nobres desprezíveis se arrependerem.
O prota continua desviando dos slimes e percebe que tem muita gente atrapalhando e que, se fizer mais pontos, as coisas ficarão problemáticas. Já Miliana derrota um candidato, assim como Faye, que faz outro sair voando. Neil fica observando todo esse caos e se empolga com isso, já que gosta de uma bagunça. Ele se prepara e parte para cima, pois gosta mais de bater em pessoas do que em slimes. Ele ativa seu martelo giratório e sai acertando todo mundo à sua frente, sem dó nem piedade, até que se dá conta de que eliminou um monte de candidatos. Um professor pergunta se por acaso não deveriam parar com o que está acontecendo, e o diretor responde que não, já que os jovens têm muita energia para gastar. A professora concorda, mas pergunta se não será um problema se todos os nobres forem desclassificados. Aronian pede para não se preocupar, já que aquela academia tem suas próprias regras e não se preocupa com a opinião pública. De qualquer forma, ele voa com toda a velocidade até a arena e informa que a segunda prova acabou. Também revela que as notas e as classificações dos candidatos aprovados serão mostradas mais tarde. O pessoal fica aliviado, já que o efeito mágico da Terra sumiu de seus corpos. Os instrutores vão correndo dar poções de cura para os feridos, e Louis fica surpreso com a poção, já que é a primeira vez que vê uma, mas lamenta, pois mesmo uma poção mágica básica custa 3 moedas de prata. Kane vai até ele e pergunta se tem algo errado, e pede para não se preocupar, já que caso ganhe, não irá praticar bullying com o garoto. Com tudo resolvido, que o diretor ativa o pergaminho e mostra a classificação de todos. Os candidatos ficam curiosos com a classificação, e o diretor avisa que os 5 melhores candidatos superaram a pontuação dos recordes anteriores e anuncia que, em quinto lugar, ficou Miliana Royce. Em quarto lugar, Kane Aranca. Em terceiro lugar, Faye Durahan. Antes de continuar, Kane se assusta, já que não escutou o seu nome e acredita que foi desqualificado por atacar os vagabundos. O próximo a ser anunciado foi Louis, com 887 pontos. Kane se assusta com essa pontuação e, além disso, pergunta se ele é o tal plebeu de quem as pessoas estavam falando antes. O prota diz que é um segredo, e o garoto conta que não tem problema, e como ganhou, pergunta o que quer que faça. Louis responde que irá contar após a prova. Em seguida, o diretor avisa quem ficou em primeiro lugar, quebrando todos os recordes sem precedentes. O responsável foi Neil Gunn, com 888 pontos. O garoto fica empolgado, já que achou muitos candidatos e pede para que não o decepcionem. As pessoas ficam sem acreditar que tanto o primeiro lugar quanto o segundo foram plebeus que ganharam. Já Miliana sente algo estranho com sua amiga, e a garota está empolgada, já que encontrou seu oponente perfeito. A professora diz ao diretor que plebeus conquistando o primeiro e o segundo lugar é algo inédito na academia, e ambos são de orfanatos. Ele comenta uma curiosidade: a Associação Arcanista administra orfanatos, e isso porque a verdadeira força não tem nada a ver com status social. Diz isso e pede para todos que foram aprovados prosseguirem para o próximo local. Kane diz ao prota que o garoto chegou muito perto do primeiro lugar e está curioso sobre qual dos dois é o mais forte. Após chegarem ao local, o diretor anuncia que será um teste de sobrevivência e que também dará alguns emblemas, além de informar que os veteranos usarão magia de teletransporte para jogar cada um em um ponto da floresta. Ele explica que o objetivo é coletar o máximo de emblemas possíveis, não importando o método, e que basicamente os candidatos que perderem seus emblemas serão imediatamente desqualificados, sendo que apenas os 10 melhores serão admitidos. Kane diz que aparentemente os dois precisarão se separar, mas pede para tomar cuidado. O prota diz o mesmo e comenta que, aparentemente, a diretoria anunciou o resultado do segundo teste para criar exatamente essa situação. Aronian pede para todos demonstrarem suas habilidades ao máximo, sobrevivendo até o fim. Louis começa a caminhar, imaginando que está próximo da admissão e que irá vencer não importa o que aconteça. Nesse momento, alguém se aproxima e diz que ele está encrencado por humilhar os nobres. O prota não gosta nada disso, já que mais candidatos estão se aproximando, aparecendo como se fossem formigas. Ele entende o que está acontecendo, já que claramente a equipe de teletransporte vazou sua localização. O grandalhão pede para parar com conversa fiada e vai para cima com tudo, mas ele apenas desvia do ataque. Os outros nobres também atacam pelas costas, mas ele também desvia, até sentir uma sensação estranha e defender um ataque que quase o acertou. Ele não entende que diabos foi aquilo, mas não tem tempo de pensar, já que a molecada não dá sossego de jeito nenhum, e mais uma vez, esse golpe estranho vem em sua direção, e ele bloqueia no susto, já que não é um ataque comum. Um dos garotos se prepara e tenta acertar, perguntando se ele está surpreso com o vento de flechas voando em sua direção, já que um plebeu nem consegue usar magia.
mas se irrita por não conseguir acertar um golpe de jeito nenhum. Luiz começa a se irritar, já que não está conseguindo calcular trajetórias mágicas, e decide que é hora de mudar de estratégia. Ele vai usar o contra-ataque Sen no Sen antes que receba outro ataque, que basicamente usará o poder do inimigo contra eles. O nobre manda baixar a bola e todos avançam ao mesmo tempo. O prota percebe que é o momento perfeito e também avança. O grandalhão se empolga e ataca para valer, mas Luiz apenas desvia, coloca sua espada no machado e puxa o cara com tudo, atacando o outro jogador com a própria arma. Um é atingido no peito e o outro tem uma lança cravada no olho. O arqueiro no alto da árvore aproveita e atira mais uma vez. Só que o prota, que já está esperto, apenas puxa um dos nobres em sua direção para usar como escudo e depois o descarta como lixo. Em seguida, ele pega a lança e a joga com tudo, acertando em cheio a árvore. Logo depois, com sua velocidade absurda, acerta todos os nobres em instantes, derrotando-os e pegando todos os emblemas. O cara fica extremamente furioso e manda o arqueiro no alto da árvore atacar com força total usando magia. Mas o garoto simplesmente cai da árvore, e Kain aparece dizendo que é uma pena, já que ele não poderá mais usar magia. Os nobres começam a tremer de medo, sem entender por que diabos um lorde está naquele lugar. Ele pede para não ser subestimado, já que meros nobres não são nada. Isso deixa o moleque em fúria total, garantindo que irá acabar com os dois, mas, por conta da falação, é acertado em cheio pela besta. O prota diz que está aliviado por ver Caim bem, e o garoto responde que não é problema, já que a molecada não passava de nobres de baixo nível, e ainda entrega o emblema do maluco da flecha. Em seguida, pergunta se precisa de ajuda, já que os nobres continuaram enchendo o saco. O prota responde que não, já que irá resolver seus próprios problemas. Neste momento, a Fei aparece batendo palmas, já que gostou do que ouviu, e conta que é o garoto que havia mencionado antes. Ela pede por uma luta e Kain começa a apresentá-la, dizendo que é a Fei, filha de um grão-mestre. Entretanto, o prota interrompe perguntando se é amiga dele e se já lutou contra ela. O garoto responde que não é amigo nem nada e que, infelizmente, na época baixou sua guarda e perdeu. Fei pede para pararem de flertar, pois quer lutar. Kain conta que ela pode usar magia, já que é do nível aprendiz, e por isso acredita que é melhor ignorá-la para coletar os emblemas. Ela se irrita com isso, já que está dando a entender que ele quer fugir de uma luta. Luiz decide topar, já que queria ver como alguém de uma grande família luta. Fei gosta de ouvir isso e diz que irá lutar sem magia para ser justa, partindo para o ataque sem perder tempo. Ele dá uma simples olhada e o ataque acerta em cheio. A garota fica surpresa, já que ele segurou a lança como se tivesse sido atingido. Entretanto, ela gira sua arma, que dá um coice no braço dele, e aproveita a oportunidade para atacar, primeiro na horizontal e, em seguida, ela salta para usar sua lança sagrada, que atinge em cheio o chão, destruindo completamente o local. Dois examinadores observam de longe, e o Quatro Olhos diz estar surpreso com a técnica de lança da família Durahan, e que não esperava menos de uma gênia. No entanto, seu amigo diz que o prota, sendo plebeu, é bastante impressionante também, mas já sabe o resultado, já que não é possível vencer alguém de uma família grande. Diz isso e pergunta ao diretor o que ele acha. Aronian conta que gosta do prota, mas sabe que não é possível vencer a Fei. O examinador fica intrigado do porquê não, e, antes que pudesse responder algo chama sua atenção na batalha. Em meio à fumaça, a Fei aparece mais uma vez com sua técnica de lança, e mesmo atacando em alta velocidade, o prota desvia de todos os ataques, e ela começa a ficar exaltada, até que Luiz usa sua visão aprimorada e nota uma abertura no ataque dela. Ele aproveita para contra-atacar, mas a garota se move muito rápido, e após ajeitar sua lança, ataca mais uma vez, forçando-o a desviar, pulando até ir para o outro lado da batalha. Ela admite que não acredita que não acertou nenhum golpe, e ele conta que não é tão difícil desviar, já que é só observar com atenção. Fei acha isso interessante e, em alta velocidade, usa sua lança sagrada crescente e ainda pede para que ele tente desviar disso. O prota analisa que as técnicas de lança têm vários movimentos e, combinadas com o alcance da arma, tornam-se bem problemáticas. Mas, mesmo assim, ele segue desviando, já que precisa aproveitar as fraquezas do ataque. Ela ataca mais uma vez e ele já está bem próximo, já que as lanças são vulneráveis ao combate de curto alcance, então quer aproveitar para acertar o momento certo para reduzir a distância instantaneamente.
E nesse momento, ele vê uma brecha para usar sua dança da espada. Ela nota o que ele está querendo fazer e usa um ataque giratório. Louis fica surpreso com isso, e ela diz que a lança sagrada da família Durahan não tem fraqueza, que ao girar ainda forma um tornado, de tão rápida que é a habilidade. Os examinadores percebem que a garota é notável, já que até o grão-mestre da família Durahan aprendeu aquela técnica apenas com 16 anos, e isso faz com que a garota supere todos os aprendizes. O prota não se deixa intimidar e defende todos os ataques em sua direção. Ele sabe que outra fraqueza da técnica de lança é o alto consumo de energia, e por isso uma brecha logo irá surgir. Fei vai se cansando quanto mais gira, e Louis percebe essa brecha e avança com tudo, não dando chance de ela reagir. Porém, antes de acertar, sua espada se quebra e o pedaço cai no chão. Isso deixa os dois sem reação, e ela admite que foi incrível, já que, se a espada não tivesse quebrado, ele teria planejado um ótimo contra-ataque. O prota confirma e diz que, aparentemente, tem uma péssima sorte. De qualquer forma, ela começa a apontar que ele esteve se contendo o tempo todo, e Louis se desculpa, já que é um hábito observar antes de lutar com tudo. Diz isso e avisa que agora irá ficar sério, mas ela não entende, já que a arma quebrou. Ele pede para não se preocupar, pois, na verdade, é melhor com os punhos do que com arma. Ela não perde tempo, já que está olhando alguém cheio de aberturas, e mais uma vez utiliza sua técnica de lança, que avança em alta velocidade, enquanto ele apenas se prepara. Kane grita dizendo que aquele é o ataque carregado da Fei, e que, se enfrentar de frente, irá se machucar gravemente. Ele prepara todos os seus movimentos e os usa calmamente na direção da habilidade de lança, enfrentando de frente aquele golpe e, após dar um grito, prende a lança em sua mão. Isso deixa a garota sem palavras, já que é impossível algo assim. Os instrutores não entendem o que o prota fez para conseguir bloquear, já que o ataque de lança deveria ter um efeito de penetração. Já Fei, irritada por ter seu ataque bloqueado, grita que ainda não terminou, chuta sua lança para o alto e, ao pegá-la de volta, pede para ele se preparar para o que vai vir em seguida. O prota logo percebe que vários clones da garota aparecem, movendo-se em alta velocidade e atacando ao mesmo tempo. Ele acha isso interessante e, mais uma vez, usa sua técnica, movendo seus punhos em uma velocidade colossal, bloqueando todos os ataques da lança que vêm em sua direção e mudando a trajetória deles para todos os lados. A garota não entende o que está acontecendo, e o diretor, observando de longe, conta que aparentemente Louis está parando a rotação da lança com uma técnica especial, mas confessa que nunca viu algo assim e que é surpreendente. Após o prota defender todos os ataques, ele acerta um golpe em cheio na barriga dela, fazendo a garota sair voando como se fosse uma batata. Ela fica furiosa com isso, mas pergunta que técnica estranha ele utilizou. Ele responde que é um tipo de defesa em artes marciais que combina um giro com o movimento da lança para cancelar a rotação. Ela fica confusa com essa explicação, mas Louis apenas avança, já que ela não irá entender de qualquer forma. Fei leva um susto, mas decide atacar de qualquer jeito. O prota desvia, mas ela gira sua lança, pois sabia que ele faria isso. Louis continua desviando tão rápido que Kane fica confuso, se perguntando se por acaso está vendo uma ilusão de ótica, já que o movimento que presencia é como o de uma borboleta. A garota fica cada vez mais estressada, pois seu alvo está bem à sua frente, e mesmo assim, ela não consegue acertá-lo. O prota apenas reflete que aquele é um passo elegante criado por um boxeador, indo para frente e para trás como uma borboleta. É um movimento leve, com um ritmo difícil de acompanhar e, em um piscar de olhos, ele se aproxima e acerta outro soco que quebra a lança da garota e a faz voar sem nem ter como reagir. Kane não acredita que Fei foi arrasada, assim como o diretor, que confessa ter sido um resultado inesperado. O Quatro Olhos admite que é uma batalha sem magia, mas, mesmo assim, não existem muitos que consigam derrotar Fei, e deduz que o prota seja um gênio em combate corpo a corpo. Fei se levanta dizendo que é da família Durahan, e que, por isso, ainda não terminou. E com uma posição completamente nova, avisa que não pode perder dessa forma. Louis percebe que ela abandonou a lança e imagina que seja uma arte marcial baseada nas técnicas de luta. Ela avança sem medo e os dois preparam suas técnicas de corpo a corpo. Ela grita usando o punho esmagador, que acerta com toda a potência, fazendo o prota levar um susto, já que o golpe foi muito semelhante ao poder Inchi. Ele diz que foi uma técnica legal, mas ela não perde tempo e usa o punho esmagador 3.
Ele se prepara para usar seu boxe, e os dois começam a trocar socos com suas técnicas. Lewis fica cada vez mais empolgado, já que está lutando contra um oponente forte com toda a sua vontade. Seu coração começa a bater com mais força, a ponto de Lewis surgir com uma aura completamente assustadora, deixando a garota em choque, como se estivesse vendo um demônio prestes a devorá-la. Isso faz com que o seu corpo não se mexa de tanto medo e por isso recebe o soco em cheio que, apesar de bloquear, foi completamente inútil, já que ela saiu voando completamente machucada. Até mesmo o diretor leva um susto ao sentir aquela aura. Faye voa com toda a força contra uma árvore. Os veteranos observam isso e ficam indignados que até mesmo a Faye esteja sendo encurralada por um plebeu. De repente, Brian começa a sentir uma forte tontura, ao ponto de vomitar. Ele não entende por que está tão mal e, olhando para o prota, não consegue descrever a sensação horrível que está sentindo daquela aura. Seth reclama que o plano falhou e seu amigo avisa que precisam eliminar Lewis custe o que custar, já que, se a lenda for verdadeira, não poderão deixá-lo vivo. O prota continua empolgado a milhão e a Faye leva um susto ao vê-lo se aproximando tão rápido, mas é tarde, já que recebe um golpe poderoso que a faz sair voando. Para piorar, ele não para de avançar mesmo antes de ela cair no chão, e com sua aura insana, começa a explodir o chão com uma metralhadora de socos que força a garota a ficar completamente na defensiva, sem entender como alguém pode ter tanto poder e tanta velocidade, já que está em um nível completamente diferente e não há como vencer isso. Para piorar, outro soco ainda mais forte vai em sua direção, e ela logo percebe que, nesse ritmo, será morta. Por conta disso, é forçada a usar sua habilidade arcano-marcial para se defender, e os socos dos dois colidem em força máxima. Porém, o golpe foi tão forte que a fez sair voando com tanta força que destruiu as árvores na direção. Após socar com tanta força, o prota perde um pouco da sua empolgação ao voltar ao normal e percebe que seu punho está praticamente queimado, e não sabia, até então, o que era usar magia. Kane, assustado, pergunta se ele está bem, mas Lois está preocupado mesmo com a Faye, que não está perto deles. Neste momento, os veteranos aparecem e dizem que ele está desqualificado e também perdeu o emblema. Dizem isso e apontam para o emblema do prota, que está pegando fogo até desaparecer por completo. Kane pede para esperar 1 minuto, já que o que aconteceu foi um acidente, mas Sheath deixa claro que o diretor viu tudo e pergunta se ele vai tentar ajudar um plebeu. Em seguida, se aproxima dizendo que o lixo já deveria ter desaparecido. Porém, a Faye aparece pedindo para esperar, e eles se viram assustados, assim como Louise, já que ela está bem, apesar de machucada. Sheath pergunta se ela também está tentando protegê-lo, e se por acaso não se importa de ser desqualificada por quebrar as regras. Ela manda calar a boca, já que está ciente de que o emblema de Louise queimou, e pede desculpas, já que usou magia sem querer. Ele também pede desculpas, já que, do nada, ficou furioso. Faye diz que está tudo bem, já que ela foi forçada a usar magia e quer ter uma partida justa com ele quando estiverem matriculados. O veterano pergunta se é alguma brincadeira, já que ele tem apenas 4 emblemas. Ela tira um pano do bolso e o entrega como forma de recompensa por tê-la vencido. No pano há mais um monte de emblemas, totalizando agora 14 no total. Além disso, diz que o emblema dele queimou após derrotá-la, então aquilo deve contar como um recorde válido. Sheath fica em silêncio, apesar de estar com raiva. Faye chama a atenção de Kane e manda prestar atenção, já que, se não, irá ficar para trás. Ela chuta sua lança para o alto e, após pegá-la, diz que apenas 10 candidatos irão passar e questiona o que irá acontecer se Louis ficar em 10º, coletando 14 ou mais emblemas. Ele dá risada, já que, coincidentemente, estava pensando a mesma coisa, e os dois saem correndo, já que precisam coletar o máximo de emblemas possíveis para não ficarem para trás. Louis gosta das amizades que está fazendo, mas um instrutor voa na sua direção e diz que ele perdeu o emblema e, por isso, está desqualificado. Então, os dois caminham para fora. Sheath avisa que isso não acabou, mas seu amigo conta que, se a Faye derrotar outros candidatos, então definitivamente o Louis conseguirá passar, mesmo não participando mais. Porém, o cara está tão nervoso que diz que, se um candidato morrer em um acidente durante a prova, isso não seria nada estranho. Brian está torcendo para que algo assim aconteça, já que não consegue esquecer a sensação de mais cedo e sabe a verdadeira identidade do Louis. Após isso, o prota entrega os emblemas e sai da academia, mesmo querendo muito aprender naquela escola, já que, se conseguir fundir magia e artes marciais, isso seria incrível. Então, de noite, ele passa ao lado de um cara e fica pensativo sobre o que vai dizer para sua mãe, já que ela irá fazer todo tipo de pergunta. De repente, o cara que passava ao seu lado
ataca pelas costas, mas Luis acerta um chute na adaga e joga o maluco para longe como se fosse uma bola de futebol. O mercenário pergunta como ele percebeu, e ele responde que a sede de sangue estava gritando. Outros dois aparecem e o prota se prepara, já que precisa dar tudo de si, pois são oponentes habilidosos. Ele sabe especialmente de um cara que está afastado, já que definitivamente parece perigoso. O loirinho manda não desviar o olhar e ataca para fazer a cabeça do Luis sair voando. Luis se prepara e desvia de todos os ataques. Além disso, ele pega na mão do seu oponente e o joga com tudo contra o chão. Entretanto, o loirinho age rápido com um chute e em seguida recua. Ele diz que, de fato, a percepção do prota é sobre-humana e que as técnicas de combate avançadas, assim como a inteligência, falaram. O prota não entende o que ele quer dizer com isso, e o loirinho admite que o combate corpo a corpo dele rivaliza com o de um aprendiz, mas quer saber quanto à magia. Diz isso, e seus capangas disparam suas flechas mágicas que pegam o Luis de surpresa, a ponto de ele desviar por sorte. Ele percebe que vai ter que enfrentar as malditas flechas daquele método de novo e, por isso, decide usar a técnica de respiração. Ele sabe que, usando o QI dentro do seu corpo, poderá aumentar sua força física e sua velocidade. Então se prepara e avança com tudo. Os mercenários atiram de qualquer jeito, mas ele desvia com sua incrível velocidade, o que deixa o mascarado assustado, já que, simplesmente do nada, ele surge em cima deles, e o loirinho leva um chute tão forte a ponto de quebrar o braço. Os capangas continuam atirando até que outro mercenário surge e acerta um chute em cheio no prota, que, apesar de bloquear, sente que o golpe foi poderoso demais. Ele recua e sabe que seu novo oponente é forte demais. Mal pensa isso e fica cercado mais uma vez, sendo forçado a desviar dos tiros sem poder errar uma única vez. Mas, de repente, cai no chão. O mascarado comemora, já que o Luis finalmente cansou, e pergunta se ele realmente é um plebeu, já que foi bem mais problemático do que um aprendiz comum. Enquanto dizia isso, o prota abre os olhos e pula, agarrando a besta, e com um ataque certeiro, quebra o pescoço do maluco. Ele também aproveita que a besta está em sua mão e dispara contra todos os mercenários, que são atingidos no peito, exceto um, que bloqueia o ataque e pergunta se ele realmente se fingiu de morto. Luis joga umas cargas no chão e o mercenário bate palmas dizendo que é impressionante para alguém tão jovem. Luis pergunta se ele não se importa com os subordinados que foram mortos, e o mercenário responde que não se importa com o que acontece com lixos. Luis começa a atirar e o cara desvia com facilidade e, após se aproximar, diz que, se não fosse pelas ordens que recebeu, iria adorar ter o prota como seu discípulo. Após dizer isso, ele acerta um golpe com seu martelo mágico, que foi tão poderoso a ponto de jogá-lo contra a floresta. Enquanto voa pelo impacto do golpe, o mercenário surge à sua frente e, invocando mais uma vez seu martelo, diz que o poder de um aprendiz não é nada contra alguém da classe superior, e acerta outra marretada que explode o chão com o impacto. Mesmo assim, ele não para e continua atacando com tudo o que tem até decidir parar, sem acreditar que o Luis ainda continua vivo após receber tantos golpes. Luis, com diversas fraturas, diz que não irá morrer naquele lugar, mas o cara conta que é uma pena e invoca um martelo gigante, já que, naquele ponto, nem mesmo uma deusa pode salvá-lo. Após dizer isso, ele ataca com todo o poder, e tudo o que Luis consegue pensar é que definitivamente não pode morrer, já que quer dominar a magia para proteger sua preciosa família. E se irrita, pois quer mudar seu destino, não importa o preço que vai pagar. A aura vermelha toma conta do seu corpo mais uma vez, e ele soca o martelo, o que foi suficiente para explodir completamente a floresta com a onda de impacto. O prota cai no chão tossindo, e o mercenário se aproxima e conta que é estranho, já que até parece que está lutando com alguém de poder igual e finalmente entende por que colocaram o prota como um alvo a ser eliminado. Então, mais uma vez, manda morrer. Antes que pudesse desferir o golpe, um ataque de vento voa na sua direção e ele desvia no susto. Entretanto, vários vórtices de vento começam a persegui-lo e ele se assusta com esse nível de poder, já que simplesmente não consegue desviar e seu corpo é atingido por milhares de ataques. O prota também não entende o que está acontecendo até que o diretor aparece ao lado dele. Aronian diz que gostou de ver como ele suprimiu a fúria que tinha e ainda pede para ele beber uma poção mágica de cura. Depois disso, ele olha para o lado e vê o mercenário finalmente caindo no chão. Então pergunta quem foi que ordenou atacar um candidato da sua academia.
O cara, mesmo sabendo que está diante de um grão-mestre, diz que não é para ir pensando que pode proteger um monstro, e após dar uma risada macabra, avisa que é apenas o começo e seu corpo explode sem deixar vestígios. Aronian não acredita que o cara se matou e cogita se é da guilda de assassinos ou se por acaso está pensando demais. De repente, o Prota se levanta dizendo que achou a poção de cura incrível, já que até mesmo seus ossos fraturados foram completamente curados. Além disso, aponta que acredita que o diretor não passou naquele lugar por acaso e quer entender por que sempre o salva. Ele avisa que irão discutir isso quando finalmente chegarem na casa dele. E o Prota se desespera, já que havia se esquecido disso e provavelmente sua mãe está extremamente preocupada. Por conta disso, ele corre como um louco, já que sabe que terá problemas. O diretor invoca seu poder e manda cuidar da limpeza do lugar. Enquanto isso, na cidade de Mantia, os encrenqueiros estão enchendo o saco da Laciela, apontando que ela está desviando os impostos de moagem. Ela diz que apenas está esperando pelo seu filho, mas eles dizem que é mentira e que ela precisa de uma punição. Entretanto, antes que pudessem fazer algo, um deles leva um chute na cara e sai voando como um foguete contra o outro amigo. Laciela fica contente por seu filho finalmente ter chegado em casa, mas logo faz uma cara de desespero que preocupa o Prota, a ponto de perguntar se está tudo bem. Ela coloca a mão no rosto dele e pergunta o que aconteceu, já que as roupas dele estão rasgadas e há sangue por todo lado. Ele pede para não se preocupar, já que suas roupas apenas ficaram presas em uma árvore durante a prova. Max aponta se Luiz quer confusão de novo e pergunta se está tentando arrumar briga com um lorde e se, por acaso, deverá chamar o lutador George de novo para relatar o que aconteceu. Entretanto, Aronian aparece voando, comentando que aparentemente aconteceu um mal-entendido ali e diz que é o diretor da Academia Arcanista. Os dois entram em pânico, já que estão cientes de que é o grão-mestre Aronian, e o diretor manda dar seus cumprimentos ao Lorde. Sem pensar duas vezes, os garotos pedem desculpa por qualquer problema e saem correndo. O diretor aproveita que está na presença da mãe de Louis e diz que gostaria de discutir algo. Eles vão para dentro da casa e o grão-mestre percebe qual é o tal moinho que os nobres estavam comentando, mas não entende como está se movendo sozinho, sem magia. Ele também percebe que tem farinha espalhada por todo lugar da casa. Em seguida, Laciela pega algumas frutas e diz que não entende muito bem como a moagem funciona, já que Luiz facilitou demais a vida deles em vários aspectos. Entretanto, confessa estar preocupado, já que para o diretor aparecer em pessoa, deve ser porque aconteceu algum problema durante a prova. Ele dá risada e diz que foi o contrário, já que tal talento viu apenas nas escrituras Gaia, quando a humanidade estava sob o domínio tirânico dos monstros. Como um gênio surgiu entre a humanidade, guiado pela deusa, ele compreendeu a essência dos elementos e criou as artes marciais. 5 anos depois, em um dia, juntamente com seus companheiros, ele derrotou os monstros e salvou a humanidade da extinção. O dia comemorativo em que o calendário sagrado nasceu mais tarde passou a ser chamado de Dia da Libertação. Nas escrituras Gaia, ele é chamado de o primeiro herói. A Laciela acha essa história fabulosa, mas o Prota acha estranho, já que nas lendas populares não há herói que salvou a humanidade. O diretor diz que não, e inclusive o herói aparece de uma forma diferente, já que ele era um homem com cabelos e olhos pretos. Os dois se assustam ao ouvir isso, e o Aronian complementa que essa informação é um grande segredo, conhecido apenas pelos escalões superiores da humanidade. E isso porque o herói certamente salvou a humanidade, mas, naquele momento, a loucura habitava em seu coração, já que só pensava em matar. Foi assim que cometeu um pecado grave e imperdoável, e foi apagado da história da humanidade, assim como uma maldição. O Prota para pensar se essa loucura é dessa época. Aronian se levanta e conta que essa é a razão pela qual, em todos os países, eles eliminam as pessoas que possuem cabelos e olhos pretos, e pergunta se realmente achou que poderia continuar enganando todo mundo apenas tingindo o cabelo. Laciela se desespera e diz que a culpa não é dele, já que a ideia foi dela, e pede, por favor, para que o poupe, já que é um bom menino. Luiz pede para ela não se preocupar e diz que, se o diretor o quisesse morto, já teria feito isso há muito tempo, e acredita que deve haver um motivo por trás disso. O diretor conta que, de fato, o Prota é incrivelmente sábio para alguém com 13 anos, já que não só resistiu à loucura como a dominou, e foi aí que viu as qualidades de um novo herói. Ele fica surpreso ao ouvir sobre isso de novo herói, e o diretor explica que o mundo pode parecer pacífico, mas, por baixo da superfície,
Há uma grande escuridão que está constantemente observando. Luiz, naquele dia, percebeu que as lendas são um absurdo e, por isso, quer guiá-lo na direção certa para o bem do futuro da humanidade. Diz isso e lança a massa, mas o prota a pega sem problemas. O diretor finaliza dizendo que, graças aos esforços da Faye e do Ken, a maioria dos candidatos reprovou e, em outras palavras, ele passou então, sem enrolação, pergunta se gostaria de receber suas instruções pessoais, além de entrar na Academia Arcanista de Cândria. O prota pergunta se está apostando nele, já que um dia pode realmente enlouquecer. Mal diz isso e leva um susto ao ver a massa da sua mão ser fatiada em milésimos. Além disso, Aronian, mostrando que está falando sério, diz que se chegar o dia em que o prota realmente perca o controle, ele irá garantir que irá matá-lo. No dia seguinte, Luiz está trabalhando e seu amigo pergunta se realmente recebeu um convite pessoal do diretor. Ele responde que sim, mas, no fundo, sabe que foi uma espécie de aviso e não um convite. Também imagina qual seria a sua conexão com o herói lendário, além do diretor perguntando se realmente acreditou que poderia continuar enganando todo mundo apenas tingindo o cabelo e também da garantia de que, se perder o controle, será eliminado. Quando foram para fora, o prota perguntou por que ter dito tudo na frente da mãe dele. O diretor responde que, se ela não souber de nada, será apenas um fardo. Ele não gosta de ouvir isso e garante que sua mãe não é um fardo. Aronian avisa que, infelizmente, quando a verdadeira identidade dele for revelada, a família estará em perigo e, como mãe, ela deveria entender a situação até certo ponto. Também manda ficar mais forte, já que a verdadeira aprovação está apenas começando. Após se lembrar disso tudo, ele sabe que o diretor está certo e precisa ficar mais forte. Após isso, sua irmã mais nova aparece e ele dá um abraço nela. Lana pergunta se um dia ele irá retornar, já que não quer se despedir. Ele garante que voltará durante os longos intervalos, afinal aquela é sua casa. Ela pergunta se é sério, já que sua mãe disse que apenas crianças más quebram promessas. Ele faz a promessa e pede para que ela fique tranquila. Nesse momento, seu pai aponta que um nobre está chamando por Luiz. Ele vai ver o que é, e o homem diz que é mordomo da família Aranca e que o jovem mestre o convidou para a mansão. O prota percebe que é um convite de Caim e que o garoto quer aprofundar a amizade deles antes do início das aulas. Ele aceita o convite e vão imediatamente para o Império Cândria. Ao chegar no local, ele fica surpreso, já que a mansão é incrivelmente enorme e, definitivamente, a família também é. Imediatamente, Ken aparece para recebê-lo, e o prota diz que ficou sabendo que o garoto causou uma grande confusão na prova final e que, como passou graças a ele, então irá deixar de lado a aposta que fizeram. Ken diz que isso é outro assunto, já que Luiz tinha capacidade de passar, afinal obteve o selo de aprovação de Faye. Além disso, diz que eles não podem lutar durante a prova, então os dois serão oponentes muito antes das aulas começarem, e pergunta se ele quer saber mais sobre a Academia de Magia. Nesse momento, sua mãe aparece com uma expressão assustadora, perguntando quem é o garoto. Ele responde que é um amigo, mas ela manda fazer silêncio. Ken se assusta com a própria mãe, mas ela desce as escadas e diz que mandou ele escolher melhor as amizades, já que não faz ideia de desde quando os portões da família Aranca se tornaram um lugar onde qualquer um pode entrar. Além disso, diz que o prota não é digno de ser amigo dele, já que só precisa treinar com o pai para almejar a classificação sábio. Então, ela muda sua fala para Luiz e pergunta se o propósito de se aproximar de Ken é dinheiro ou poder, e tira seu anel dizendo que vale várias moedas de ouro e que poderia fazê-lo viver tranquilamente a vida inteira. Em seguida, joga o anel no corpo do prota e manda que ele pegue logo para sair daquela casa. Ken se irrita com a mãe, já que não entende por que ela faria uma coisa dessas, e se vira implorando perdão a Luiz. Entretanto, o prota se abaixa para pegar o anel e diz que se tornou amigo de Ken porque reconheceu as habilidades dele, e devolvendo o anel, pergunta se por acaso ela acredita que a palavra do próprio filho vale tão pouco. O garoto fica surpreso com essas palavras, porém a mulher não gosta nada disso e grita, mandando alguém expulsar o plebeu de sua casa. Ken pede para todos se acalmarem e aponta que Luiz tem mais talento do que ele, e inclusive quebrou todos os recordes do exame e ainda derrotou Faye. Sua mãe dá risada desse absurdo, já que nunca ouviu falar de um plebeu superando as famílias ricas. Ken diz que não é mentira, mas Luiz aponta que, se estiver perto de Caim, poderá deixá-lo ainda mais forte. Mais uma vez, ela se enfurece com o tom de arrogância e grita, querendo saber o quanto mais ele irá zombar da família Aranca. De repente, uma aura aterrorizante surge na porta. William, que é pai de Ken, pergunta se o prota realmente disse que, se estiver perto de Ken, irá deixá-lo mais forte.
Todos se viram na direção dele, e o espaço começa a soar frio, e ela corre dizendo que, se deixar as coisas como estão, o filho deles nunca irá melhorar. Entretanto, o homem passa por ela sem dar atenção e fica diante dos garotos. Imediatamente, Ken cumprimenta seu pai, e Luiz também o cumprimenta como amigo de Ken, além de imaginar que a aura que está sentindo é incrível, igual a do diretor. William vai direto ao ponto e pergunta ao filho se as palavras de Luiz são verdadeiras. Ele responde que, no mínimo, o prota tem habilidades que superam as dele próprias. O homem acha isso interessante e, liberando sua intenção assassina, pede para provar com mais do que palavras. O prota não acredita na aura incrível que está à sua frente, tão intensa que ele não está conseguindo respirar. Com isso, conclui que o homem que está à sua frente definitivamente pretende matá-lo. Mal termina esse pensamento, o homem apenas dá uma piscada e Luiz sente um buraco em seu corpo. Ele entende que essa força de vontade é aterrorizante e não esperava menos de um grão-mestre. Entretanto, graças à sua caçada contínua de monstros, criou uma enorme resistência à intenção de matar e acredita que, se for apenas naquele nível, não será um problema. Ele junta toda a energia que tem e começa a liberar um poder intenso, criando uma aura dracônica contra a aura de tigre. Os dois poderes ficam frente a frente e chegam ao ponto de colidir toda essa pressão. Ken fica surpreso com o poder do seu amigo até que toda a aura é dissipada e Louie cai no chão, cansado. O loirinho vai até ele perguntando se está tudo bem. Já William pergunta ao prota o porquê de buscar mais força. Ele responde que é para proteger sua família. Ele gosta do que ouviu e avisa seu filho que ele tem uma força de vontade muito fraca e, por isso, deve aprender várias coisas com Luiz. Sua esposa simplesmente não acredita nisso e ele pergunta se, por acaso, vai querer dar alguma opinião. Ela fica completamente intimidada e responde que não. Ken vê isso e pede para irem para o campo de treinamento imediatamente. Após chegar ao local, Ken pede desculpas mais uma vez em nome dos seus pais, mas Louie diz que está tudo bem, já que, apesar de o pai dele ser extremo, não aconteceu nada demais. Ken explica que seu pai é um meritocrata, e como Louis foi reconhecido por ele, então acredita que é muito mais adequado para ser filho da família Aranca do que ele próprio. O prota responde que teve as habilidades testadas por William por causa de Ken, e isso já é uma maneira de demonstrar o amor pelo filho. O loirinho fica pensativo sobre isso e se lembra de que quase nunca saiu daquela mansão desde criança, e tudo o que tem na mente são lembranças de comer, treinar e dormir. O desejo do seu pai é criá-lo para que se torne um grande sábio, como seu avô é. Por isso, acredita que talvez só quisesse que seu pai o reconhecesse e acha aquele lugar uma prisão, já que até respirar exige permissão dos guardas. Os adultos ao seu redor viviam elogiando-o como jovem mestre, mas seu status e talento não passam de correntes que o prendem. Quanto mais se sente preso, mais anseia pelo mundo exterior e queria ser como um pássaro voando através do continente. Ele sabe que aquele é um mundo onde a força importa e atualmente está muito fraco. Ele vai até as espadas e, após pegar uma, diz que é o único jeito de quebrar essas correntes. Por isso, quer entrar na mesma academia em que seu pai se formou e, assim, irá atrás da permissão para viver livremente. Em resumo, está contando com a amizade de Louie. Ele gosta de ouvir isso e se prepara para os dois treinarem. Já William, observando de longe, pergunta ao mordomo se terminou as investigações. Ele responde que sim e conta que Louie definitivamente não é comum, já que, segundo as informações da inteligência, durante o exame o garoto utilizou técnicas de combate misteriosas que ninguém jamais viu, e não apenas quebrou os recordes anteriores, mas derrotou Faye, que estava usando até mesmo magia. Outra coisa que descobriu foi que ele também é respeitado por Aronian, que aparentemente até lutou contra a Guilda dos Assassinos na noite passada para protegê-lo. William pensa sobre isso, já que aparentemente o prota é bastante encrenqueiro. O mordomo aproveita para perguntar o porquê de ter permitido que Louis tenha contato com o jovem mestre. Ele responde que os encrenqueiros atraem o perigo e, quando desafiam esses perigos, a pessoa acaba crescendo e acredita firmemente que o prota pode fazer com que Ken se torne mais forte. O loirinho está empolgado com a luta, assim como Louie, que pede para usar todo o poder que tem. William comenta que definitivamente seu filho tem um olhar melhor para as pessoas do que ele próprio. O garoto avança com tudo usando sua habilidade de vento, mas o prota instantaneamente se move e para o punho dele no ar, já que, se continuasse, iria acertar o rosto em cheio. Ele diz que acelerar com magia é bom, mas os movimentos são um pouco lineares demais. Ken admite estar surpreso, já que, mesmo usando magia, foi contra-atacado facilmente e entende por que a Faye não conseguiu vencê-lo. Entretanto,
Enquanto dizia isso, percebe que o prota está estranho e, por isso, pergunta se tem algo errado. Louis puxa na espada e pergunta se ele já sentiu algo estranho no estilo de luta dele. Ken responde que suas técnicas são artes secretas passadas pela família. O prota diz que, na verdade, existe outro caminho. O garoto não entende, já que isso quer dizer que existe um caminho diferente do seu pai e do seu avô. Louis guarda a espada e, pegando uma adaga, questiona se por acaso ele não quer surpreender o pai dele. William fica observando de longe. O prota conta que nas artes marciais a velocidade é uma arma absoluta. Afinal, velocidade não significa apenas velocidade de movimento, mas também inclui tempo de reação e tomada de decisões rápidas. Logo, a velocidade natural dele combina bem com magia de suporte do atributo vento, e as técnicas de empunhadura são indiferentes. Por isso, ele sugere que não é só porque o avô dele dominou que significa que ele próprio possa, e inclusive acredita que o fato de o pai dele ter parado no título de grão-mestre pode ser exatamente por isso. Louis avisa que, para maximizar o talento, precisa mudar para um estilo de combate especializado e pergunta se está preparado para isso. Ken, segurando as adagas, diz para não colocá-lo no mesmo grupo que os nobres mimados, já que fará qualquer coisa para se tornar livre. Eles continuam conversando sobre os próximos passos até que o prota pede para mostrar ao pai do Caim a verdadeira determinação do garoto. Dito isso, ambos partem para cima de William sem pensar duas vezes e vão usando tudo o que tem. O mordomo se prepara para intervir, mas o líder da família pede para não fazer nada e começa desviando do ataque do seu filho. Em seguida, Louis avança e começa a atacar de todas as formas possíveis, já que adagas são armas rápidas e manobráveis, e sabe que precisa explorar suas vantagens, combinando qualquer técnica de combate possível, pois precisa exceder a velocidade de reação do oponente. William fica surpreso com essa velocidade, mas, mesmo assim, desvia de todos os golpes borboleta que Louis desfere. Dessa vez, Ken utiliza sua magia de vento para aumentar a velocidade e ataca junto com Louis, colocando ainda mais pressão. Nesse momento, ele próprio fica sem reação, já que seu corpo, junto com a adaga, está bem mais leve, e a sensação é como se fosse um pássaro livre. Ele ama o que está sentindo e o fato de poder fundir as técnicas de adaga com a magia de vento. Isso chama a atenção de William, que fica surpreso ao ver a velocidade do seu filho, mas principalmente ao ouvi-lo gritar que aquele é o seu caminho marcial. Entretanto, antes que fosse atingido, ele libera toda a sua aura, que joga os garotos para longe, e, irritado, pergunta se ele está abandonando as técnicas do clã para provar a própria vontade. Mesmo eles ficando intimidados, o prota grita para acelerar, e Ken faz isso. Eles se posicionam e, com o buff de aceleração, ambos correm em extrema velocidade, cada um para um lado, e colocam cada vez mais pressão nos ataques. William desvia deles, mas mira na adaga do seu filho, perguntando se é tudo o que ele tem. E próximo de pegar a adaga, o loirinho pula para trás para se reposicionar. Seu pai não gosta disso e grita, dizendo que ele é um covarde e por isso avança para atacar. Nessa hora, Ken lembra das palavras de Louis, de que recuar não é uma fraqueza, e sim apenas um soco recuado. Por isso, ele ativa mais uma vez sua habilidade e avança, conseguindo desviar do soco com o seu tornado e se posicionando com Louis para ambos atacarem ao mesmo tempo. Mais uma vez, William leva um susto, já que os dois estão completamente sincronizados. Alguns minutos antes, o prota disse que existe uma técnica de beisebol chamada mudança de velocidade e demonstra a técnica atacando com sua adaga. Ken tenta se defender, mas Louis apenas muda a direção do golpe. Ele explica que é uma técnica que engana os oponentes usando variação de velocidade e que até mesmo movimentos casuais se tornam fintas quando bem usados, e acredita que o garoto pode maximizar isso com a velocidade da adaga. Ambos voltam a atacar, e William volta a se esquivar de todos os golpes até que Ken coloca em prática o que aprendeu. Mas seu pai diz que o golpe é lento demais. Entretanto, o golpe muda de direção e passa raspando ao lado da cabeça do seu pai, chegando até mesmo a destruir um pedaço da sua roupa. Os dois acham incrível que finalmente conseguiram algo e voltam a atacar mais uma vez, porém William diz que já chega, e os dois param sem reação. Ele chama pelo seu filho, que já está completamente exausto, e antes de sair pede para que não desonre o nome da família Aranca. Caim, completamente animado, garante que jamais irá fazer isso. William então se retira e reflete sobre os golpes consecutivos a curta distância. Também pensa na nova possibilidade de atacar recuando, acha isso muito interessante e acredita que aparentemente poderia aprender muito mesmo com crianças. O prota, observando ele de longe, comenta que foi uma boa chance treinar com um grão-mestre, mas já acabou.
Kane comemora, já que seu pai o reconheceu pela primeira vez e ele já está se sentindo melhor do que em toda a sua vida, e por isso gostaria de dar um presente. Eles vão até a biblioteca da família e Louis fica espantado com a quantidade absurda de livros. O loirinho chega com uma caixa, que é a forma de agradecimento, já que não teria encontrado aquele caminho tão rápido. O prota leva um susto, já que na caixa há vários pergaminhos, livros e muito dinheiro. Quem avisa que não são apenas livros de academia, mas sim livros de magia que pessoas comuns raramente veem. Ele pega os livros em suas mãos e o seu amigo explica quais tipos de magia são os livros. Um em específico é sobre o despertar mágico. É um ritual em que ele sente os elementos através da estátua de Gaia, só que são bem caros, já que custam 10 moedas de ouro para fazer isso. O prota não se conforma com a quantidade absurda, já que tem muitas despesas tanto no orfanato quanto na academia. Kane pede para não se preocupar, já que é grátis se fizer pela academia. Também conta que irá conseguir créditos que usará para pagar aluguéis ou livros, e de qualquer forma, pede para aceitar seu presente e considerar que a aposta que fizeram antes está quitada. Louis diz que não vê problema, e se lembra de quando conversou com Julian, de que farmacêuticos mágicos ganham muito bem, e imagina se os livros são relacionados a isso. Só então tem uma ideia, já que, se inventar coisas usando o conhecimento da sua vida passada, poderá ganhar dinheiro rápido. Por isso pergunta ao garoto se por acaso a família dele tem conexões com a guilda de mercadores. Kane questiona essa pergunta repentina, mas ele apenas diz que é segredo e que irá descobrir eventualmente. Uma semana depois, chega a cerimônia de entrada da Academia Arcanista. O prota está contente, já que o dia finalmente chegou. Uma garota passa ao lado dele e se questiona se o cheiro que sentiu é a nova colônia da moda, e pelo preço, acredita que os pais do prota sejam ao menos condes. Por isso, ela chama a atenção dele, se apresenta e pergunta se gostaria que ela mostrasse a academia para ele. Louis pergunta se é sério, já que ajudaria muito, e também se apresenta. Rose usa seu charme e pede para segui-la. Mas, por dentro, confessa que não reconhece o nome Louis Kirill e acredita que seja algum filho ilegítimo de algum nobre. Ela vai apresentando-se à academia e conta que, desde que o imperador envelheceu, os herdeiros imperiais têm lutado com os nobres e grandes famílias daquele lugar, e, graças aos esforços do Aronian, a academia permanece pacífica, mas, nos bastidores, há uma batalha feroz por recursos. Ela puxa o rosto dele e conta que ele é um dos que estão sendo observados e, por isso, deve dar o melhor de si, mas sua pergunta real é quem a família dele apoia. Nesse momento, alguém se aproxima comentando que, provavelmente, quem está ali é o Louis, o calouro plebeu que quebrou todos os recordes. Quem diz isso é o veterano Brian, que também se apresenta. A garota se assusta, já que definitivamente ele cheirava a um perfume caro, e sai revoltada, dizendo que só perdeu seu tempo. O prota também se apresenta e o garoto pede para não ligar para a Rose e conta que a academia é basicamente uma versão em miniatura do Império, e que existem pessoas como elas. Nesse momento, Kane aparece chamando pelo Louis, e o Brian logo se retira, dizendo que precisa cumprimentar os novos alunos. O veterano sai, mas não com cara de boas amizades. O loirinho pergunta o que estava conversando com o Brian, e ele questiona se ambos se conhecem. Kane responde que não e apenas sabe que o veterano é filho do reitor. Nesse momento, a Faye se aproxima dizendo que não gosta de pessoas com vontade fraca, e o Kane recebe como uma indireta. As duas cumprimentam o grupo e o Louis agradece mais uma vez por ela ter ajudado durante a prova. Faye diz que não é necessário, já que ele passou com a própria força, mas garante que da próxima vez não irá perder. Kane não gosta de estar sempre sendo ignorado, e ela manda ele ficar mais forte se quiser atenção. A briga segue intensa até que a Miliana arrasta sua amiga, já que precisam terminar o cadastro. Nesse momento, Kane aproveita para entregar um enorme saco de ouro e diz que é a parte dele, já que seguiu as instruções quando foram à companhia comercial da Vila Berna. Kane estava intrigado com a poção, que era o tal segredo do prota, e ele explica que é um novo perfume que inventou, e o aroma sutil o diferencia dos comuns. Kane confessa que o cheiro é muito bom, mas não sabe se dará lucro. Voltando ao presente, ele conta que não imaginava que iria custar tão caro, e inclusive quer dar um pouco para a mãe dele. O prota pede para manter esse segredo entre eles e vão para a recepção. O examinador entrega o cartão de crédito para o Louis e pede para que se torne um mestre o mais rápido possível. As pessoas começam a fuxicar se quem está na frente deles é o plebeu que entrou na academia, graças ao Kane e a Faye, e acham que é uma vergonha permitir algo assim, e, pelo que ficaram sabendo, o Chiat foi exposto também por causa dele. O prota fica intrigado ouvindo isso e pergunta se o Sheath realmente foi expulso. Kane conta que esse veterano foi quem contratou a guilda de assassinos para eliminá-lo, e quando o diretor descobriu, deu a expulsão na hora.
Louis finalmente entende o que rolou, mas seu amigo dá um aviso de que o Sheath tem um irmão mais velho na academia chamado Jazz e acredita que o garoto irá querer arrumar confusão. O maluco passa encarando os dois. Após isso, no salão principal, o diretor dá as boas-vindas e pede para se orgulharem por terem chegado onde chegaram. Avisa também que aquele é apenas o começo para se tornarem verdadeiramente poderosos. Ele também diz que, em seguida, o representante dos calouros, o Neil Gunn, irá subir ao palco para um discurso. E o garoto faz isso, mas deixa todo mundo horrorizado, sem entender o que está acontecendo. Assim como os examinadores, que questionam se, por acaso, o Cabelo de Fogo é um idiota. Isso porque Neil está completamente sem roupa, mandando todos os idiotas escutarem, já que seu objetivo é derrotar cada um até se mijarem de medo. Os alunos gritam perguntando quem o bastardo pensa que é, já que não pode ficar se achando só por ter ficado em primeiro no segundo teste, e ele grita mandando todos calarem a boca. O professor vê tudo isso e já sente que será problemático aquele ano. Já Neil, empolgado, prepara o seu machado e o joga na direção de todos os alunos até cravá-lo no chão, ficando de frente para o prota. Ele salta na ponta do machado e avisa que seu principal alvo é o Louis, e pede para os dois lutarem. Kane entra na frente avisando que a cerimônia de entrada ainda está acontecendo. Neil questiona se por acaso está com medo e aponta para o loirinho, já que acha o garoto patético, que só late e não morde. Ele fica extremamente irritado com isso e se prepara para dar um soco, mas o prota segura seu braço e pede para se acalmar. Neil manda os dois atacarem ao mesmo tempo, até que Brian aparece e diz que o Cabelo de Fogo e o Louis são dois dos poucos plebeus talentosos daquele lugar, e por isso deveriam se dar bem, já que, se agirem de forma egoísta, não irão durar muito tempo na academia. Neil manda ele ir embora, já que não está interessado em peixe pequeno. O veterano se irrita com isso e as pessoas começam a fuxicar que os plebeus não têm mesmo educação e nem sabem por que conseguiram se matricular. Kane avisa que algumas pessoas só aprendem do jeito difícil. Neil garante que irá esmagá-lo primeiro, até que um professor aparece dizendo que brigas entre alunos são proibidas e só serão permitidas durante aulas, provas e torneios oficiais, e já avisa que será exposto caso quebre essa regra. Dito isso, pergunta se entendeu perfeitamente o que foi dito. O Cabelo de Fogo percebe a enrascada em que pode entrar e começa a dar risada, já que ser exposto seria um problema, e vai embora, dizendo que poderão lutar outra hora, mas manda o Louis esperar por isso. Com tudo resolvido, o professor diz que concluíram as cerimônias e que no dia seguinte as aulas irão começar. O prota questiona por que diabos Neil começou uma briga sem mais nem menos. Kane comenta que é tudo culpa do cara musculoso, mas Faye bate na cabeça dele, já que estavam a um passo de serem expulsos, mas revela que também tem um pouco de culpa, já que durante a prova final acabou brigando com Neil, e devido ao tempo limite, a partida acabou empatada, e como o cara ouviu os rumores de que ela perdeu para o Louis, então ele criou essa obsessão. Dito isso, ela conta que se sentiria culpada caso ele fosse expulso por causa dela. O prota pede para não se preocupar, já que não tem culpa de nada, mas Kane o arrasta para fora, já que, pelo que aparenta, já são odiados o suficiente naquele lugar. Eles vão até a loja que tem na academia e o Louis fica assustado com o quão caras as coisas são. A atendente diz que não e mostra um travesseiro que custa 30 moedas de prata, além de outro que é recheado de ervas mágicas e custa apenas 5 moedas de ouro. Kane manda não se preocupar, já que ele tem dinheiro e crédito, e precisa comprar as coisas básicas. Louis avisa que irá querer o kit Nova Vida, que é o mais barato de todos, por 100 moedas de prata. Ele fica aliviado, já que ganhou dinheiro com os perfumes antes e irá mandar o resto para o orfanato. Também sabe que as poções mágicas são essenciais para os treinamentos, e por isso precisa encontrar mais maneiras de ganhar dinheiro. Faye chama sua amiga para irem ao dormitório e pergunta se o ritual do despertar mágico será no dia seguinte. Ele observa o tanto de grana que as garotas têm e fica ainda mais motivado a trabalhar duro para ganhar muito dinheiro. Após isso, no dormitório, o prota sai procurando o quarto 60 e espera não ficar preso com algum bandido ou trapaceiro, até que passa por um dormitório onde um colchão foi jogado e, ao olhar para o lado de dentro, vê vários alunos implicando com outro, que apenas fica em silêncio perante as provocações. Isso deixa os caras mais bravos, a ponto de perguntarem se por acaso ele está querendo caçar briga. Neste momento, Louis acerta um golpe no músculo do cara, que começa a gritar de dor, pois nem consegue mover o braço. Ele avisa que duelos são proibidos e que poderão ser expulsos. Os alunos garantem que não fizeram nada ainda e partem para cima. Já que o prota deu o primeiro golpe, então será legítima defesa.
porém ele bloqueia e rebate o soco de uma forma que acerta um amigo deles. Por conta disso, ele pergunta se por acaso realmente fez alguma coisa, e o cara começa a chorar, querendo saber por que seu amigo deu um soco nele de repente. Instantaneamente, o prota se aproxima e acerta um chute na perna do cara, o que faz com que a perna atinja outro aluno nos sacos. O garoto não entende o que está acontecendo, mas por essa distração, recebe outro golpe, que mais uma vez é sentido em todo o seu corpo e faz todos os garotos caírem. Os briguentos não entendem o que diabos está acontecendo e apontam que a culpa é toda do Luiz. O prota manda não culpar os outros pelo próprio corpo estar agindo de forma estranha, mas o veterano aponta que definitivamente teve o corpo controlado e o chama de monstro. O prota não gosta nada disso e começa a se aproximar dos veteranos, mas o novato de cabelo roxo o puxa, já que não é interessante brigar ali. Por isso Luiz manda todos irem embora, já que estarão encrencados caso o diretor descubra. E imediatamente os veteranos vão embora. O prota se apresenta e pergunta o nome do seu novo colega de quarto. O garoto não diz nada e apenas mostra que seu nome no colchão é Cara Candice, mas após fazer isso, passa reto e deixa Louis sozinho. Ele percebe que, aparentemente, o garoto é bem tímido e definitivamente sofreu bullying, e tudo o que deseja é que no dia seguinte, nada de ruim aconteça no ritual que terá. Porém, ainda de noite, duas pessoas suspeitas estão sabotando algo. No dia seguinte, no templo da Academia Arcanista, o prota fica surpreso, já que está diante da deusa daquele mundo. O professor manda contemplar a grande deusa Gaia. Há muito tempo, a deusa criou um mundo onde humanos e monstros pudessem coexistir, mas com o tempo, os monstros começaram a exercer seu poder natural avassalador. Os dragões dominavam os céus, os behemoths dominavam a terra e os krakens dominavam o mar. E inúmeros humanos pereceram no caos. A deusa se irritou profundamente com isso, então concedeu sua bênção aos humanos que não possuíam poder mágico. Assim, a humanidade começou a compreender a essência da água, da terra, do vento e do fogo. A partir dali, as artes marciais foram criadas, e após batalhas difíceis, eles escaparam da aniquilação. O professor anuncia que naquele momento, os alunos irão receber a bênção da deusa e despertar a verdadeira natureza daquele mundo. O prota reflete que, até aquele momento, não houve menção sobre o primeiro herói. De repente, o professor se aproxima dele e chama tanto ele quanto Cara para irem do outro lado. Ele mostra os circuitos em que devem se sentar, já que, se tiverem talento mágico, serão capazes de sentir os elementos, mas avisa que, se forem um lixo, não vão conseguir sentir nada e garante que essa academia não precisa deles. O professor anuncia que o ritual começará em breve, e Luiz fica observando, sem entender se o professor o odeia ou coisa parecida. O professor continua todas as suas explicações sobre a deusa e as magias até que, algum tempo depois, ativa os círculos mágicos de oração, e todos os elementos são ativados pela própria estátua da deusa Gaia, que abre os olhos emitindo um brilho intenso, deixando os alunos assustados, já que ela simplesmente surge como se fosse um holograma. Eles perguntam se o que estão vendo são os elementos, e cada um é atingido por um elemento diferente, como fogo e água. A aura do Neil fica extremamente intensa, e os alunos não acreditam que um plebeu recebeu dois atributos, terra e fogo, e não entendem como o cara consegue controlar a magia tão facilmente. O garoto de fato está animado e garante que, seja lá qual elemento recebeu, irá dar um jeito de controlar na força máxima. Ele olha na direção do Louis e diz que alguém que não consegue acordar jamais poderia ser seu rival, e por isso pede para o garoto não o decepcionar. Os alunos começam a fuxicar que aparentemente o prota não despertou nenhum elemento, e ele fica preocupado já que não está conseguindo sentir nada, e cogita que talvez seja porque não é daquele mundo originalmente. Entretanto, na sua luta contra o Caim, ele tem certeza de que pôde sentir vagamente um poder estranho, mas, naquele momento, é como se sua mente estivesse sendo sufocada. Ele se enfurece, já que quer deixar registrada sua força de vontade, e com toda a fúria, destrói as amarras da sua mente, criando uma explosão mental gigantesca que chama a atenção de todos. Ele estranha, já que está vendo 4 cores de luz e não sabe o que são. Já o professor, olhando para ele, fica sem acreditar, pois criou um círculo mágico para separar a mente e não entende o que aconteceu. Louis vê uma bola de energia voando, mas, ao tentar tocá-la, não consegue. Ele não entende, já que consegue sentir a presença, mas não consegue tocar. E tenta a todo custo, mas fracassa. O professor observa isso e acha engraçado, já que apenas escapar do isolamento mental sozinho não é permissão para despertar. Afinal, o círculo mágico especial bloqueia o fluxo entre espírito e elemento,
E um item mágico que enfraquece a ligação entre pessoas e elementos é algo impossível de superar. Ainda olhando para o Lewis, ele avisa que deve se culpar por fazer tantos inimigos e que, como aceitou o pequeno presente que recebeu, não pode desistir até que o ritual termine. A noite chega e os alunos começam a ir embora, mas o Prota e o cara ainda não conseguiram nenhum progresso. Ele continua tentando se concentrar até que o cara para abruptamente e aponta para a direção do chão, dizendo que é uma armadilha. Lewis não gosta nada disso, então se levanta e acerta um soco que destrói completamente o piso. Ele também leva um susto, já que um cristal esquisito estava debaixo dele. Cara vai embora e diz que provavelmente é o item que estava atrapalhando o progresso. O Prota agradece por essa ajuda e fica imaginando se foi uma coincidência aquele item estar ali, mas pensa na segunda possibilidade, já que o professor pode estar sabotando. Ele diz que tanto faz, já que naquele momento as coisas irão começar de verdade e começa a se concentrar. Os espíritos começam a voar em sua direção e os alunos que sobraram ficam surpresos, já que o redemoinho que está se formando ao lado do Lewis é igual ao do Neil. O professor se revolta sem entender como o Prota acordou, já que nem mesmo um mestre deveria ser capaz de romper o círculo de confinamento da orbe. De repente, ele leva um susto ao sentir alguém colocando a mão em seu ombro e vê que é o diretor, que vai na direção do Lewis. As pessoas ficam intrigadas com o porquê de o Aronian estar presente e se, por acaso, existe algum segredo envolvendo o plebeu. Em contrapartida, o professor fica irritado, já que justo o diretor apareceu e seu plano quase foi desmascarado. Ele aproveita para ir para o lado de fora e diz ao Jess que o Prota falhou e que, como não quer mais problemas, não é para chegar perto por um tempo. O garoto diz que está tudo bem e fica observando. De volta ao salão, o diretor pede para sua invocação ficar de olho nos movimentos ao redor e, quanto a remover completamente os obstáculos, conta que agora tudo depende do Lewis. O Prota continua se concentrando até que percebe os elementos de que Kein tanto falava. Ele se lembra de que, na biblioteca, seu amigo contou que os elementos são as fundações do mundo criado pela deusa. O Prota questiona o porquê de os humanos precisarem despertar primeiro, já que os monstros podem usar magia desde o nascimento. Kein responde que a explicação é simples, pois dentro dos monstros existem cristais mágicos. Esses cristais contêm vários poderes elementais, então os monstros têm alta afinidade desde o nascimento e podem usar magia através dos cristais mágicos. Já os humanos devem realizar o ritual do despertar e só depois serão reconhecidos por algum elemento. Kein conta que é preciso despertar um elemento com boa compatibilidade, já que, uma vez reconhecido pelo elemento, tudo o que restará é treinar a mente e o corpo. Lewis fica observando o cristal após a explicação, e seu amigo finaliza dizendo que tudo naquele mundo é feito dos elementos da deusa. Ele observa o elemento azul e acredita que talvez a água seja compatível. Ele tenta tocar na orbe e, de primeira, imagina várias sereias, só que também visualiza um kraken demoníaco, e essa aura paralisa seu corpo, além de ele começar a perder o controle. O elemento azul começa a entrar em conflito com a aura dentro dele, e os elementos se combinam. Entretanto, o diretor, que está observando, se preocupa, já que o que está acontecendo é ruim, pois o Lewis está perdendo o controle. Por conta disso, ele ativa a barreira da deusa, e com a ajuda da estátua, cria um cubo protetor em volta do Prota, que continua perdendo cada vez mais o controle. Os alunos que restaram no salão tentam entender que pressão mágica poderosa é aquela, e não entendem por que o diretor trancou o garoto, já que não conseguem ver nada. Já o Aronian grita para o Lewis não se deixar influenciar pelo ambiente, e essa voz ecoa fortemente em sua mente até que ele vai se recuperando, até ter controle total do próprio corpo. Ele fica aliviado, já que foi por muito pouco, mas estranha os elementos ao seu lado, pois são diferentes. Ele os pega em sua mão e tenta entender o que isso significa até que a orbe salta e revela que ele obteve todos os 4 elementos. A aura ao redor vai se dissipando, e o diretor sente que já pode desfazer o cubo protetor, mas a intensidade do vórtice que surge ao despertar uma habilidade está intensa demais, com todas as cores possíveis. Os alunos presentes também se assustam, já que nunca viram nada parecido, pois a aura do Prota está bem mais aterrorizante do que a do Neil. Já o diretor fica contente, pois teve suas expectativas superadas. Louis continua observando os elementos em sua mão até que todos os 4 entram em seu corpo. E ele imagina que os elementos, como as partículas elementares, estão constantemente em movimento, sendo necessário harmonizar o fluxo de QI e a respiração para tornar a circulação mais suave. Ele continua se concentrando cada vez mais até que finalmente desbloqueia todo o potencial
Mas o poder é tão grande que ele libera um novo poder. Vários cristais de gelo começam a se formar ao seu redor e saem destruindo todo o salão. Aronian leva um susto ao ver isso, e o Prota continua liberando sua aura de gelo, e essa visão deixa o diretor contente, já que é algo incrível. Entretanto, o poder é tão avassalador que o gelo começa a se solidificar por todo o salão, forçando os alunos a correrem. Mas é inútil, já que são completamente congelados, pois aquele poder tomou conta de todo o salão principal.